A paz do Senhor a todos. Irmãos, hoje a gente está aqui para fazer a aula 6, reposição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, o tema da aula é o bom pastor e as suas ovelhas, tá bom? Nossa revistinha aí de domingo e o verbo se fez carne. Antes da gente começar, vamos orar, né? Para o Senhor nos dar sabedoria, para o Senhor nos dar o discernimento da sua palavra, né? Para a gente sempre usar com a verdade e aprender a verdade o tempo inteiro, né? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, Pai, nos dê, Pai, acesso à Tua sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim como fez com o Teu servo Salomão, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que a gente venha entender e compreender a Sua verdadeira Palavra, Pai, e venha entrar pelo aprisco, pela porta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o tema da lição é o bom pastor e as suas ovelhas, tá bom? Vocês desculpem que minha voz está meio ruim, estou gripado. O texto áureo diz o seguinte: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Verdade prática. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. O texto que a gente vai ler, vocês podem ler, acompanhar aí em casa, é João capítulo 10, do 1 ao 16. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o bom pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que eles queriam lhe dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, acharás pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as suas ovelhas e foge. E o lobo as arrebenta e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Vamos lá para a introdução, né? Introdução. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor. Aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos a figura do bom pastor e dos mercenários, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente vai ver que o mundo ele tem muita gente com conhecimento, sabedoria, que engana muito fácil, né? E isso é um perigo, né? Então vamos lá para Jesus, a porta das ovelhas. Né? O contexto. Esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, que tentaram encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo.
É lá no João 9, 40, 41. No capítulo 10, o Nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores, presente na profecia de Ezequiel. Né? Mas por que eles questionam? Por que os fariseus eles questionam e falam agora somos nós os cegos? E aí Jesus até fala lá no finalzinho do texto que antes fossem cegos, né? Porque como eles veem, o seu pecado agora é a mostra, né? Mas por que ele diz isso? Porque os fariseus eles conhecem a palavra, eles só não praticam. Então esse é o ponto de divisão, né? Esse é o divisor de águas. Eles como eles conhecem a palavra, eles já sabem, né? Então Jesus considera o quê? Se vocês veem a verdade, mas não a praticam, vocês estão pecando. Agora os cegos que não, né, aqueles cegos não literalmente de olho, mas os cegos aqueles que não conhecem a verdadeira palavra, não conhecem a mensagem, não conhecem o amor de Jesus Cristo, estes eles até pecam, mas eles não sabem que é pecado. Então Jesus veio para salvar esses, porque aquele que conhece a palavra, mas pratica o pecado, vai descer de tobogã, não tem outro caminho. 2. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontra as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: Eu sou a porta, e logo depois declara: Eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Né? Então, eles conhecidos como falsos pastores ou falsos profetas são aqueles que têm interesse próprio, né? Aqueles que eles não estão preocupados se a ovelha ela vai ficar no aprisco, se a ovelha está sendo cuidada, se a ovelha está sendo amada, se a ovelha está ferida, está machucada. Ele não está preocupado se a ovelha está sendo perseguida por um lobo, né? Ele simplesmente tem interesse próprio. Então, qual é o interesse próprio? Lotar a igreja, reconhecer dízimos, né? Recolher dízimos e ofertas, ter templos bonitos, ser reconhecido, ser aclamado, ser adorado. E essa não é a questão, essa não é a porta certa, né? Agora a igreja, muitas das vezes as mais pequenininhas, que tem palavra, às vezes a palavra parece dura, parece amarga, mas é a palavra, né? Então, essas são as que vão mais ser reconhecidas por Jesus, justamente porque tem palavra, né? E tem pastores que conduzem as ovelhas do bom pastor, né? 3. A mensagem da porta. O significado contido na palavra, o significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé de Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Então, mas o que é reconhecê-lo, né, e obedecê-lo? A gente tem que entender os principais mandamentos que Jesus deixou. Amai o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas e amai o seu próximo como a si mesmo, certo? Então, obedecê-lo é fazer todas essas coisas. Então, primeiro, não amar
nada além de Deus, nada, nada, nada. Não adianta amar pai, amar filho, amar bem, amar empresa, amar cachorro, não adianta. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo evita todos os outros mandamentos. Por quê? Porque quando você ama o próximo como a si mesmo, você não faz para o próximo aquilo que você não quer que faça para você. Então eu não vou bater no próximo porque eu não quero apanhar. Eu não vou xingar o próximo porque eu não quero ser xingado. Eu não vou roubar o próximo porque eu não quero ser roubado. Mas isso, a gente também tem que entender que Paulo muitas das vezes ele vai dizer o seguinte, que nós temos que fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus, né? Então a gente ama o próximo, a gente não vai viver evitando coisas porque nós não queremos que faça com a gente. Ah, não vou fazer porque eu não quero que faça comigo. Não, você não vai fazer porque não é certo. Você não vai fazer porque realmente você quer ver o bem da outra pessoa, né? Então você não vai fazer porque se fosse Deus ali, né? E se Deus de forma teofânica usasse dessa maneira para te testar, para te provar, e aí de repente você maltrata uma pessoa que parece ser inferior a você, ou para não se sentir inferior, você desobedece um chefe, um líder, um pastor, né? Não um mercenário, mas um pastor mesmo. O pastor fala, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você fala, vou fazer nada, nem sabe do que está falando, né? Mas se não fazer essas coisas, se não entender e ouvir e praticar os mandamentos que Jesus deixou, não tem aprisco. Não adianta, que o porteiro não vai deixar você entrar no aprisco. Não vai conseguir ser conduzido pelo bom pastor se não obedecê-lo, né? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E quando Jesus, o nosso bom pastor, nos chama, nós temos que obedecer. Não adianta querer fazer do nosso jeito, não dá certo. Jesus é a porta das ovelhas, né? O único caminho para alcançar a salvação. Não tem outro jeito de alcançar a salvação se não for por ele. Vamos lá para o 2. O aprisco das ovelhas. 1. Parábola ou uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas do aprisco. Então, todo mundo sabe que é uma parábola. Uma parábola é como se fosse um conto, né? Uma historinha. Então ele usa desse exemplo para ensinar. E o exemplo que todos eles conheciam naquela época, todos os judeus conheciam naquela época, era o de pastoreio. Todo judeu ali, quando eles saem do Egito, eles seguem a sua vida até o ponto de Jesus, a maioria deles eram pastores, tinham seus próprios gados, suas próprias terras, então eles tinham que apacentar, eles tinham que saber como é que funciona. Então esse é um dos motivos, né, de Jesus usar esse tipo de parábola para dar esse ensinamento, né? 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do aprisco para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, né? Então, aqui foi a explicação exatamente do que eu acabei de falar sobre o aprisco, né? O aprisco, ele é o recinto ali onde fica guardadas as ovelhas. Então, como eles já tinham essa prática de muitos anos, ele usa essa sistemática do aprisco
para poder falar que ali as ovelhas são protegidas, mas só entra e sai quando passa pelo bom pastor. Se tentar passar de outro jeito, é mercenário ou um falso profeta, um falso pastor. 3. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Então, se entrar ali um bicho, se entrar ali uma onça, um leão, uma cobra, um lobo, uma raposa, quem está na porta é o bom pastor. Então, é ele que vai defender as suas ovelhas, né? O texto do Evangelho nos mostra que o nosso bom pastor ele sempre vai à frente. Então, quando as ovelhas elas saem do aprisco, elas ouvem a voz do seu pastor, elas saem do aprisco para pastorear, para se alimentarem, elas seguem o pastor. O pastor ele sempre vai à frente, as ovelhas elas vão seguindo atrás. Ou seja, ele sempre vai abrindo caminho. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "Eu sou a porta" e "Eu sou o bom pastor" expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Então, muitas das vezes nós temos essa referência em vários, até em louvores, né? Nós temos essa referência. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É justamente uma grande referência a Jesus, porque o cristão que ele reconhece e obedece os mandamentos de Jesus, ele tem a garantia de que Cristo está sempre à frente de tudo aquilo que ele vai fazer. Então, todo o caminho que ele está indo, Cristo está adiante dele. E isso garante que a vitória vem. Né? Não significa que não tem turbulências, não significa que não tem provas, não tem problemas, mas significa que o nosso advogado fiel, o bom pastor, sempre estará lá para nos proteger. Jesus é o aprisco das ovelhas, ele mesmo garante a nossa segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Né? 3. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, o versículo 11, menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, ou seja, morreu por nós na cruz. Em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer a vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Ou seja, quando ele derrama a graça por nós, ele nos perdoa dos nossos pecados. Então, quando o véu se rasga, a graça é derramada. E a gente já não vive mais na lei, a gente vive na graça. É o que nos garante a forma de santidade. Né? A gente erra, a gente se arrepende, ele nos perdoa. E a questão de dizer que nós devemos ser santos é a questão de saber que o santo não é aquela pessoa perfeita. É aquela pessoa que sabe que erra, pede perdão e tenta se limpar cada dia mais para viver dentro e debaixo da santidade de Cristo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. 2. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas e a sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem visto constante, né? Esses dias eu estava até falando com a minha esposa
linda, maravilhosa, que o evangelho parece estar se perdendo, as pessoas estão mais preocupadas em um falar do outro, em falar como se veste, né? Não que seja errado, mas quando a gente tem o nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo, o salvo, o santo, ele sabe como se comportar. Então, se não sabe como se comportar, ainda é porque ainda não conheceu a verdade, né? E todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos pastores. Então, muitas das vezes, nós não precisamos ir para discussões, principalmente na internet, que hoje é o que tem mais visibilidade, né? Nós não precisamos ir para discussões para falar quem está certo e quem está errado. O que nós precisamos é ganhar almas. Então, se você tem disponibilidade, tempo, formação básica de Bíblia, para pregar para alguém, para evangelizar alguém, para contar o plano de salvação, perca esse tempo, ganhe esse tempo, né? Não é perca o tempo, é ganhe esse tempo, invista esse tempo em ganhar almas. E não discute, não vale a pena, não tem serventia nenhuma, só promove divisões. E é o que ele coloca aqui, semeia divisões entre o próprio povo de Deus. Ele não está falando que vai semear divisões entre os gentios, né? Vou usar o exemplo da época. Não vai semear divisões em quem já é dividido. Não vai, porque quem já é dividido já tem sua opinião própria. Só que quem serve a palavra, como muita parte da palavra às vezes é interpretativa, às vezes eu falo, essa parte serve para mim, essa parte não serve para mim, essa parte serve para mim, essa parte não serve para mim. E isso acaba semeando divisões inconstantes, né? O pessoal muitas das vezes gasta o tempo de pregação falando dos outros, gasta o tempo de podcasts falando dos outros, mas perdem esse tempo, né? É uma perca de tempo, não vale a pena, não tem serventia nenhuma, né? Esse tempo deveria ser investido em ganhar almas, esse tempo deveria ser investido só em ganhar almas, né? 3. Lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada, né? O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres, que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo ovelhas desatentas. Este tem intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Mas por que as ovelhas ficam dispersas? Se as ovelhas conhecem a voz do bom pastor, vamos lá, se as ovelhas conhecem a voz do bom pastor e ainda assim ficam dispersas, eu vou falar para vocês o que isso significa. Isso significa que elas não aprenderam a reconhecer a voz do bom pastor. Tá faltando alguma coisa aí. E tá faltando palavra. Se tiver palavra, não tem dispersação, não tem confusão, não tem como cair no conto do falso profeta, né? Mas o próprio Jesus disse que naquele dia muitos seriam enganados. Por quê? Porque se muitas das vezes nós, eu não quero citar o exemplo de ninguém porque iria contra exatamente o que eu acabei de dizer, mas se nós damos mais atenção para uma rede social, do que nós damos para a Bíblia, para a palavra de Deus, para aquele manual que está há milhares de anos funcionando, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast de negócios, por exemplo, e o cara falou assim, cara, vai ler a Bíblia. Não existe nada na Bíblia que te torne uma pessoa pior. Só vai te tornar uma pessoa melhor. Então, se você aprender, seguir e roteirizar aquilo na sua vida, aquilo virar o roteiro do filme Vida, você vai ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu não tenho fé. Ok, mas não tem nada ali que vai te levar para o fundo. Só vai te levar para cima. Entendeu? Então, mas precisa praticar. Precisa aprender, precisa conhecer, né? Para quem ainda não teve a dimensão do que é ler a Bíblia toda,
No nosso canal do YouTube tem lá, né, o devocional de 365 dias do ano, todo dia lendo um pouquinho da Bíblia. Então isso é muito importante, é uma questão de necessidade prioritária, né? Então quando nós estamos doentes, nós vamos na farmácia. Só que quando nós estamos doentes de alma, nós vamos para onde? O psicólogo. Os psicólogos hoje é mais doido que nós. Então não dá certo, não compensa. Então a gente tem que ir para dentro da palavra. Por quê? Porque o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, Jesus, o verbo que se fez carne, é o único que nos entende. Porque foi ele que participou da criação. Então, se ele participou da criação, ele sabe exatamente onde está cada parafuso. Se tem um parafuso meio solto, ele sabe colocar no lugar. As ações do bom pastor distinguem do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dá sua própria vida pelas ovelhas, demonstra generosidade e protege as suas ovelhas. Vamos lá para a conclusão. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo, mas a voz do bom pastor é mais do que o suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada da vida cristã. Mas Lucas, como eu faço para ouvir a voz do bom pastor? Primeiro, ora. Segundo, lê a Bíblia. Terceiro, procure alguém que tenha autoridade bíblica. Autoridade bíblica. Pessoas que praticam a palavra para te instruir. E como você sabe, a pessoa que pratica a palavra. A palavra de Deus vai dizer que a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Então a árvore que não dá fruto não serve para muita coisa. Então a gente pode olhar que uma grande árvore que é mole, a gente vê de longe. O pé de mamão é uma árvore que, apesar dela ser gigantesca, ter um fruto saboroso, é uma árvore que ela não tem firmeza. Você não pode subir nela, escalar nela para colher um mamão. Por quê? Porque o mamão por si só, quando você pega o mamão maduro, eu tenho aqui, ó, tem um maracujá, vou usar o maracujá. O maracujá, ele é firme. O mamão, se você aperta ele, ele esmaga na sua mão. Se ele esmaga na sua mão é porque ele é mole, ele é frouxo. Logo, a sua árvore também é mole, também é frouxo. Agora, se você pegar um tronco do pé de maracujá já adulto e tentar apertar, não vai, porque a fruta também não vai. Você vai ver que é um tronco firme para aguentar o fruto. Então, se o fruto é firme, a árvore é firme. Então, a gente tem que entender ao olhar os frutos. Nós não julgamos as pessoas, nós julgamos os frutos. Qual é o fruto dele? Tem caráter, não pratica mentira, não soca a esposa em casa, cuida bem dos filhos, é trabalhador, não é mentiroso. Isso são frutos, né? São frutos do Espírito. Então a gente precisa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa calma. Então a gente precisa avaliar essas coisas e depois, né, julgar e pedir instrução. Feito isso, logo você vai estar direcionado na palavra do bom pastor. Amém? Até a próxima aula.